No século XIX, um texto surgiu com a promessa de oferecer respostas racionais para algumas das perguntas mais profundas da vida. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias centrais dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com a pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça no mundo? Alguns nascem com tudo, outros sem nada. A dor parece ser distribuída de um jeito tão aleatório, né? Pois é, essa é a questão central que a obra se propõe a desvendar. E a tentativa de resposta veio com este livro, que foi organizado por Allan Kardec. A proposta dele não é ser um dogma para se acreditar de olhos fechados. Pelo contrário, se apresenta como um sistema de pensamento, quase uma filosofia, que busca explicar as leis espirituais que regem o universo, para tentar dar um sentido mais lógico para todos os desafios da vida. Para a gente entender essa estrutura, é fundamental ver onde essa doutrina se posiciona na história espiritual da humanidade. E o texto a coloca como uma terceira revelação. E aqui tem um ponto que é chave, sabe? O Espiritismo, de acordo com essa obra, não vem para destruir ou substituir o que veio antes, mas sim para continuar e principalmente para explicar. Ele é apresentado como uma espécie de chave para decifrar ensinamentos que antes eram passados por alegorias, de forma mais velada. Então, a linhagem espiritual que o livro apresenta é mais ou menos assim. Primeiro, veio Moisés com a lei da justiça, os 10 mandamentos. Depois, Cristo, que elevou tudo isso ao nível do amor. E então o Espiritismo, que surgiria como o tal Consolador prometido, com a missão de desenvolver, de explicar em detalhes, aquilo que a humanidade talvez ainda não estivesse pronta para compreender. E olha só que interessante, tem uma diferença enorme aqui. A obra afirma que enquanto Moisés e Cristo foram indivíduos, essa terceira revelação não é personificada em uma única pessoa. Ela seria o resultado do ensino coletivo dos espíritos que teriam se comunicado em vários lugares do planeta. A verdade dela, portanto, viria da concordância, da universalidade desses ensinos. Ok, então se essa doutrina busca explicar as leis, a gente se pergunta: para onde essas leis todas apontam? A resposta está na visão que o texto tem sobre a jornada cósmica da alma. E aí vem a outra grande pergunta existencial, né? Se a vida é uma jornada, qual é o destino? Para onde a humanidade está caminhando, afinal? A resposta estaria no conceito das muitas moradas na casa do Pai. O texto ensina que o universo é um conjunto imenso de mundos, como se fossem escolas, hospitais, lares para a alma em diferentes estágios. A Terra, no caso, é classificada como um mundo de expiações e provas, ou seja, um lugar onde as almas vêm para aprender lições bem difíceis e reparar erros do passado, sempre com o objetivo de progredir para mundos mais felizes. Isso nos traz de volta àquela primeira pergunta. Se a Terra é uma escola, qual é então o propósito do sofrimento? A doutrina aborda essa questão da dor de frente. Essa frase resume bem o princípio de causa e efeito. O sofrimento aqui não é visto como um castigo de Deus, um castigo arbitrário. Ele é visto como uma consequência natural e justa das nossas próprias ações, sejam elas desta vida ou de vidas passadas. A dor, nesse contexto, funciona como um mecanismo de aprendizado, uma forma da alma entender e corrigir as próprias falhas. Essa analogia da escola que o texto usa é muito forte. Pensa só, cada vida é como um ano letivo. A encarnação é a matrícula. Se a lição não for aprendida, seja por teimosia ou orgulho, é preciso repetir de ano, ou seja, reencarnar em condições parecidas. Por outro lado, quem se dedica, quem estuda seu progresso moral, pode encurtar esse caminho e, finalmente, se formar para mundos superiores. Tá, então, se a vida é essa grande escola, e o objetivo é progredir, qual seria a matéria principal, a mais importante de todas? A resposta, segundo o texto, é a caridade. Ela é a bússola que aponta o norte nessa jornada. E esse ponto é crucial. A doutrina define a caridade de uma forma bem ampla: benevolência com todo mundo, indulgência, ou seja, paciência com as imperfeições dos outros, e perdão. Não é só da esmola, é uma atitude constante de amor e compreensão em todas as nossas relações. E que maneira bonita de descrever a caridade, né? Essa comunicação que é atribuída a um espírito chamado Carita mostra a caridade não como um fardo, mas como uma árvore cheia de frutos, um verdadeiro banquete espiritual. A prática do bem é vista como a colheita de algo que alimenta a alma. Seguindo em frente, a doutrina faz um contraste muito claro entre os valores do nosso mundo material e os valores do espírito. E o contraste é gritante.
Aqui no mundo, o sucesso geralmente é medido por dinheiro, por poder, por status. A doutrina ensina que na morte tudo isso fica para trás, como uma roupa que a gente tira. O que realmente levamos é o nosso progresso moral, as virtudes que a gente cultivou. Aqueles que eram grandes aqui na Terra podem chegar do outro lado sem nada, enquanto os humildes podem ser os verdadeiros grandes. E essa citação, que está no Evangelho, é o alicerce dessa ideia toda. Ela vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. A verdadeira elevação, no contexto espiritual, vem da humildade, do serviço, da simplicidade. Então, o ponto central é este. O orgulho é apresentado como a fonte da maioria dos nossos erros, porque ele leva ao egoísmo, ao julgamento. Já a humildade é a condição essencial para a gente aprender e progredir. É pela humildade, como diz o texto, que a humanidade vai se redimir. Isso tudo leva a uma crítica bem forte da hipocrisia religiosa. O texto, na mesma linha de Jesus, reforça que rituais externos não valem nada se o coração não for puro. Uma religião é julgada pelos seus frutos morais. Se ela não inspira bondade, compaixão e humildade, ela perdeu o seu propósito. A virtude que a gente faz só para aparecer para o mundo não é virtude, é vaidade. E para a gente ir fechando, o livro usa uma última metáfora que é muito poderosa. Ele apresenta a vida como um campo que cada pessoa recebeu para cultivar. As sementes são as nossas faculdades, as oportunidades que cada um recebe. E assim, a reflexão que fica no ar é essa. Se as virtudes são a única colheita que sobrevive à morte, a grande pergunta que a doutrina deixa é: que campo cada um de nós está de fato cultivando hoje? O coração está sendo preparado para arrancar as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo, e para semear a boa semente do amor e da caridade?